Oi, gente. Então, a gente vai começar aqui vendo essa aqui de sistemática do Enem. O que vocês pensaram nessa aqui? Qual alternativa vocês ficaram mais próximos de colocar aí? Alguém quer falar alguma coisa? Nossa, Fê, eu realmente fiquei na dúvida entre a, acredita? Porque, tipo, eu fui ficar repensando todas as células e, e aí eu pensei na A também, além daquela certa, né? Na A. Então, vamos lá. Ele tá... Ó, a Cintia tá falando aqui B, o pessoal falou a B. O poema acima sugere a existência de relação de afinidade entre os animais citados e nós, seres humanos. Quem são os animais citados? A Arca de Noé, a mosca. Então, cadê a caneta? Deixa eu pegar a caneta aqui. Ai, Felipe, eu tava fazendo A1, não A2. Ai, que saco. E eu fiz uma outra questão. X. Ah, é que você estava acompanhando pelo seu próprio arquivo. Sim, Ah, eu comecei mostrando a uma, depois eu mudei para dois. Então, mas essa aqui, ó. Então, aqui mosca, mosquito, besouro, barata, borboleta, grilo. O que esses animais todos têm em comum? eles são Que essa... artrópodes. São artrópodes, filo 7 artrópodes, exatamente. E são insetos também, né, todos. Não só artrópodes, como insetos. Artrópodes é o quê? É um filo, uma classe, uma ordem? O que é artrópodes? É um filo. É um filo dentro do reino animal, né? Nós, seres humanos, estamos dentro desse filo artrópodes? Ou estamos em outro filo? Infelizmente, não. Eu queria ter as duas. Queria ter umas asinhas, né, para voar. Mas, infelizmente, nós não temos, né? Seres humanos e artrópodes somos de filos diferentes. Qual é o nosso filo? Vocês lembram? Os mamíferos. Os cordados. Não. Isso, cordados. Filo 9 cordados. Mamíferos é a nossa... O que é mamífero? Subclasse. É a nossa classe mamífero. Classe, sim, exato. Né? Então, reino animal, filo 9 cordados, classe mamíferos. E essa galera que foi citada aqui? Reino animal, filo 7 artrópodes, classe insetos. Né? São todos insetos aqui os que foram citados. Beleza? Então, o que nós compartilhamos? Se somos de filos diferentes, a gente não compartilha o mesmo filo, a gente só pode compartilhar o mesmo reino. Beleza? Então, a certa é a B, reino. Tudo bem? Alguma dúvida nessa? Podemos ir para a próxima? Podemos ir. Beleza, então vamos lá. Essa aqui é MB2. Eu acho muito legal essas questões de soma, porque é um formato que não aparece, né, nos nossos vestibulares aqui do Sudeste, mas é como se cada alternativa dessa pudesse ser uma questão de Enem, de FUVEST, de Unicamp, de Unesp, né? Então, são muito ricas essas questões. Quando eu estava pesquisando fazer essa lista, essas questões do EPG, eu não sei se é estadual, eu não sei de onde que é, na verdade, não sei se é Ponta Grossa, agora eu fiquei na dúvida. Mas são muito boas as questões dessa universidade, elas conectam várias coisas, né? Então, é como se tivesse 3 questões do Enem dentro de uma só questão dessa universidade. Então, é muito rica para a gente revisar. Então, vamos lá. Nas espécies triblásticas, os blastômeros se diferenciam em 3 conjuntos de células: ectoderma, mesoderma e endoderma. Trata-se dos chamados folhetos germinativos ou embrionários, que geram todos os tecidos do corpo. Assinale o que for correto. Revestindo o embrião, temos o ectoderma. O que é ectoderma? Qual dos 3 é o ectoderma? É o mais interno ou o mais externo? Mais externo. Mais externo. O mais interno é o endo. Endo quer dizer dentro, né? É o endoderma. Então, revestindo o embrião, temos o ectoderma, o qual origina a epiderme, ou seja, a pele, e estruturas associadas a ela: pelos, unhas, garras e glândulas sebáceas e sudoríparas. Glândulas sebáceas são as que ficam na base do pelo, né, gerando sebo, que é a lubrificação dos nossos pelos, e sudoríparas são as do suor, né, além do sistema nervoso. Tá certo essa aqui? A ectoderme, que é a camada mais externa do embrião, o tecido embrionário mais externo, ela gera pele e sistema nervoso? Tá certo isso? Faz sentido. Gera também o sistema nervoso, ou seja, todos os nervos que estão dentro do nosso corpo? Não. Ai, não.
que vocês pensaram? Quem colocou falso, quem colocou verdadeiro nessa? Essa parte da pele eu acho que parecia ser certa. Então, essa aqui está verdadeira, ok? Por quê? É, Porque mas, a ectoderme, ela gera tanto a nossa... Ela já é o externo, né? Só que tem um momento embrionário que ela gera o tubo nervoso dorsal nos cordados, né? Então, o sistema nervoso, ele tem origem ectodérmica também, tá? Isso é importante, isso cai em várias questões, beleza? Para vocês não irem pela minha voz, eu quero que vocês falem com convicção as exato. coisas, né? Eu não quero induzir vocês à resposta pelo que eu estou falando. Vocês têm Ô, que, Fê, mesmo que vocês estão errados, vocês têm que ter segurança no que vocês estão falando, mesmo que esteja errado. Né? Tem que sustentar aquela posição até o final, para a gente testar, beleza? Fê, então a Oi. ectoderme, ela gera, então, o sistema nervoso e uma parte, né, e todas as estruturas associadas a pelos, tudo isso, então, Da pele, isso. A da camada pele. mais superficial da pele é toda ela que faz, que é a epiderme, Tá, beleza? beleza. Mas aí as camadas mais profundas da pele, tipo a derme, a hipoderme, onde fica guardada a gordura, aí já é a mesoderme, que é o tecido que gera também um tecido muscular, o tecido ósseo e tudo isso. Vamos ver nas próximas aqui, beleza? Mas não esquecer disso, tá? A ectoderme, a gente acha que ela só gera pele, mas não é só a pele, ela também gera o sistema nervoso dentro da gente por um processo de invaginação lá na neurula, tá bom? Então também sistema nervoso, tá certo. 2. Nos humanos, os epitélios de revestimento do trato digestório, das cavidades nasais e encéfalo são originados no mesoderma. Mesodermia gera tubo digestório, a mesoderme? Eu fiquei na dúvida nisso daí, não sabia. Cavidades nasais e encéfalo. Encéfalo é o que, gente? Qual sistema que é encéfalo? Encéfalo é o nosso cérebro, né? Não acabamos de falar do sistema nervoso? O sistema Exato, nervoso é gerado por quem? pela ectoderme. Ectoderme. Então aqui já caiu essa aqui, encéfalo. Sim. Não pode ser. Encéfalo é originado pela ectoderme, não pela mesoderme. Agora, tubo digestório e cavidades nasais. Gente, o que tem de mais interno no nosso corpo é o nosso tubo digestório e o nosso tubo respiratório. Tanto que os dois até se comunicam, né, aqui na faringe. Mas os dois estão ligados um ao outro e os dois são a coisa mais interna do nosso corpo, o tubo digestório e o respiratório. Qualquer estrutura interna do tubo digestório ou respiratório tem origem endodérmica. A endoderme gera isso, nosso tubo digestório e o nosso tubo respiratório, beleza? Então, quando chega lá no embrião, que ele vai formar a endoderme, a invaginação, aquela cavidade digestiva primitiva é originada exatamente pela endoderme, beleza? Que a gente vai chamar essa cavidade digestiva primitiva de arquêntero. E a entrada desse arquêntero a gente chama de blastóporo. Esse blastóporo em alguns animais vai originar a boca, em outros animais vai originar o ânus. É aquela história de protostômios e deuterostômios. Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Beleza? Então, encéfalo é a ectoderme e tubo digestório e cavidades nasais é a endoderme. Então, não é... Está completamente errada essa alternativa aqui, 2. 4. A endoderme, o endoderma, delimita a parte mais interna do corpo, sendo responsável pela formação do sistema circulatório, vasos sanguíneos e coração, e da musculatura que circunda os órgãos do sistema respiratório e digestivo. Então vamos lá, gente. Quem origina vasos sanguíneos e musculatura? É a endoderme, a mesoderme ou a ectoderme? Eu acho que é a mesoderme, porque eu lembro do filo do equinodermo, e eu acho que a partir do... Eu não sei se eu tô falando besteira, mas eu lembro que o equinodermo não, os moluscos, que eles tinham órgãos, e aí eu lembro que era por causa da mesoderme. Então, acho que não. Eles têm órgãos
É um pouco a ver com a mesoderme, é mais por ter celomas, né? Eles têm Sim, celomas formados sim. por mesoderme que ajudam, mas a mesoderme já existe bem antes dos moluscos, né? Mas isso aí, é a mesoderme que vai originar musculatura e sistema circulatório. Pensa o seguinte, gente, a ectoderme é o tecido mais externo, ou seja, ele origina a nossa pele e também, uma pequena exceção, o nosso sistema nervoso. A endoderme é o mais interno do nosso corpo, que é o tubo digestório e respiratório. Tudo que está entre um e outro, entre a endoderme e a ectoderme, entre o tubo digestório e respiratório e a pele, todo o restante é o meião do nosso corpo, o meio, o que está no meio, que é o quê? Todos os nossos vasos sanguíneos, nosso coração, nossos músculos, nossos ossos, tudo isso que está lá no meio é gerado pela mesoderme, tá bom? Então a alternativa 4 está errada, porque está falando que é a endoderme que origina essas estruturas, e não é a mesoderme. Então a 4 também vai embora. 8. A mesoderme localiza-se entre a endoderme e a ectoderme e origina músculos, ossos, sistema cardiovascular e sistema urogenital. Tá certo? Tá A certo. última? Isso. Então, qual que é a resposta certa? 1 mais Mais 8. 8. Teria que colocar no gabarito 9. Beleza? Ô, Fê, Alguma dúvida nessa aqui? Oi. então a endoderme já é o que mesmo? Mais especificamente? Endoderme é o nosso tubo digestório e respiratório. É a parte mais interna do nosso corpo. Tá. Beleza? Obrigado. Só lembrar lá do processo embrionário, né? Quando forma a gástrula, que tem a diferenciação dos tecidos entre endoderme, ectoderme e mesoderme, o que é a endoderme? É quando forma a cavidade digestiva lá dentro. Então, endoderme é cavidade digestiva. E em alguns animais acaba gerando também o sistema respiratório, mas principalmente a cavidade digestiva. Beleza? Que forma lá na gástrula. Gastrulação formou o arquêntero, que é a cavidade digestiva embrionária. Beleza? Tá, beleza. Se a gente tivesse mais tempo, eu queria fazer mais uma questão com vocês desse tipo, mas a gente não tem. Seria essa aqui, ó, ENB7. Se vocês quiserem anotar para tentar fazer essa questão depois, e se tiver dúvida, me chamar, que é mais ou menos o mesmo esquema e revisa esses mesmos conteúdos embrionários, tá? E é bom porque tem a imagem. A outra não tinha, era mais conceitual, essa aqui tem a imagem, que ajuda a gente a lembrar um pouco da historinha embrionária. Então anotem aí, tá? Quem quiser fazer essa ENB7, é uma boa. Mas vamos continuar aqui. Agora é ZOG 3. Além da simetria, os tecidos embrionários e a origem das cavidades corporais podem auxiliar na compreensão das principais relações evolutivas existentes entre os diferentes grupos animais. Com base nos conhecimentos sobre as tendências evolutivas nos grupos animais, assinale a alternativa correta. A. Uma das principais vantagens da organização segmentada da musculatura. O que é a organização segmentada da musculatura? O que ele quer dizer com isso? A metamaria, né? Metameria, exatamente. Essa é a palavra-chave aí. Metameria, que é a organização segmentada da musculatura. Chamada... já está aqui já. Nem precisava ter falado. É a de conferir aos animais que a possuem uma versatilidade muito grande na movimentação corporal. Então, esses animais, quem tem metameria, tem mais facilidade de locomoção? Sim ou não? Sim. Sim, né? Porque você tem o corpo mais compartimentado, né? Você consegue meio que mover uma parte do corpo sem precisar arrastar as outras partes junto, né? Então, isso é uma facilidade que os anelídeos, que os artrópodes e que nós, cordados, também temos, né? Só que a nossa metameria é um pouco menos intensa do que a desses outros dois. A nossa metameria é mais interna nos nossos músculos, né? Os músculos são bem separadinhos uns dos outros. Mas tá certo, B. Na maioria... Bom, já chegamos na resposta, né? Mas vamos ver por que as outras estão erradas. Na maioria dos animais que compõem o grupo dos poríferos, o celoma, tecido de origem endodérmica, reveste a superfície corporal, conferindo uma adaptação evolutiva em ambientes com pouca disponibilidade de água. Essa B é assim, foi pego uma coisa de cada matéria, juntou tudo numa alternativa só e colocou ali, né? É o seguinte, poríferos tem celoma
Não, eles são acelomados. Poríferos é o filo 1, é o primeiro dos filos animais, são as esponjas, são os animais mais simples que tem. Não tem celoma, né? Celoma só aparece, o pseudoceloma aparece no filo 4, Nemateumintos, e o celoma verdadeiro só vai aparecer no filo 5, Moluscos, né? Então aqui está muito antes, né? Poríferos não tem celoma. Se a gente olhar aqui na nossa tabelinha, ó, poríferos aqui, celoma acelomados, quinidários também acelomados, plateumintos também acelomados. Só nos nemateumintos que são pseudocelomados e a partir dos 5 moluscos, todos são celoma verdadeiro, eucelomados. Beleza? Só para a gente lembrar dessa parte aqui. Essa tabelona aqui assusta muita gente, né? Nossa, preciso decorar isso aqui tudo? Não, gente, só algumas coisas assim é bom lembrar, não precisa lembrar tudo em detalhes. Algumas informações, elas ajudam a gente a lembrar. Então, lembrar, por exemplo, que os nemateumintos são os únicos pseudocelomados. Antes deles, todo mundo é acelomado, depois deles, todo mundo tem celoma verdadeiro. Então, com isso, já fecha a questão do celoma, né? Aí, folhetos embrionários, lembrar que poríferos não têm tecidos diferenciados, quinidários são diblásticos, ou seja, tem ecto e endoderme, mas não tem ainda a mesoderme, e a partir dos plateumintos, e daí para todo mundo restante, são triblásticos, com ecto, meso e endoderme, os 3 tecidos embrionários, né? Então, aos pouquinhos, a gente vai lembrando isso aqui, né? Não precisa se desesperar olhando essa quantidade de informações, é só para ajudar a gente a sistematizar tudo, tá? Então, poríferos não tem celoma, aqui já está errado. Outra, de origem endodérmica. Celoma não é de origem endodérmica, né? O celoma ele é formado normalmente, se for celoma verdadeiro, é totalmente coberto pela mesoderme, origem mesodérmica. E se for o pseudoceloma dos nemateumintos, ele é em parte formado pela endoderme e em parte pela mesoderme. Em nenhum caso ele é formado só pela endoderme, beleza? E reveste a superfície corporal. Endoderme é o tecido mais interno, não é ela que reveste a superfície corporal. Quem reveste a superfície corporal é a ectoderme, que vai formar a epiderme, a pele, né? Então aqui, né, tá tirando para tudo quanto é lado na mesma alternativa. Então, não. B não tem nada a ver. C, com base na presença e no tipo de cavidade corporal, os animais diblásticos podem ser classificados em protostômios, possuírem sistema digestório completo, e deuterostômios, no quais o sistema é incompleto. Quando a gente fala cavidade corporal, a gente pode estar falando do celoma, que são as cavidades corporais que protegem os órgãos, ou da cavidade digestiva, que é o tubo digestório, né? Mas aqui ele não está especificando qual. Se ele fala só cavidade corporal, parece que está falando do celoma pra gente. Mas ele está falando aqui, ó, os animais, independente disso, né? Os animais diblásticos podem ser classificados em protostômios. Essa aqui é outra que já começa totalmente desestruturada, essa alternativa. Os diblásticos são os quinidários, né? Águas-vivas, anêmonas do mar, corais, hidras. Filo 2 quinidários são os únicos que são diblásticos. Eles só têm ectoderme e endoderme. Podem ser classificados em protostômios ou deuterostômios. Essa classificação não se aplica aos diblásticos. Por quê? O que é protostômio e deuterostômio? Protostômio significa que origina primeiro a boca e depois o ânus. Deuterostômio, que origina primeiro o ânus e depois a boca. Para eu poder fazer essa classificação, o que está pressuposto? Está pressuposto que o animal tem os dois, tem boca e tem ânus. Ele precisa ter os dois para eu poder dizer qual que aparece primeiro. Porque se ele não tiver os dois, não faz sentido dizer aparece primeiro a boca, aparece primeiro o ânus. Porque ele vai ter só um orifício que vai servir tanto para a entrada quanto para a saída dos resíduos alimentares, né? Esses animais que têm as duas coisas, boca e ânus, é o que a gente diz que tem sistema digestório completo. Os que só tem um orifício para entrada e saída, a gente diz que é o sistema digestório incompleto, né? Os diblásticos, que são os quinidários, eles têm qual tipo de sistema digestório? Aqui, ó. É incompleto, quinidários. Só uma abertura. Eles só têm boca, não tem ânus. Ou a boca serve para o mesmo sentido do ânus. Beleza? Porque entra e sai pelo mesmo lugar.
Então não faz sentido eu dizer se são protostômios ou deuterostômios. Isso só faz sentido aqui a partir dos nemateumintos, que aí sim eles vão ter tubo digestório completo, com boca e ânus, e aí eu vou identificar se aparece primeiro a boca, vai ser protostômios, que é nemateumintos, moluscos, anelídeos e artrópodes, ou se aparece primeiro o ânus, que vão ser os deuterostômios, que são equinodermos e cordados. Beleza? Então não faz sentido nos animais diblásticos eu usar essa classificação de protostômios e deuterostômios. Então, completamente sem pé nem cabeça também essa alternativa aqui. Tá bom? Serão essas. As esponjas são animais filtradores. Estamos falando do filo 1 poríferos aqui de novo. Né? Esponjas. São animais filtradores que captam partículas alimentares da água por meio das células flageladas que conduzem para a boca, indicando em termos evolutivos que esses animais possuem tecidos corporais e um sistema digestório incompleto. Tá certo essa aqui, gente? Qual que é o problema dessa aqui, dessa D? Ou quais são os problemas? Vocês conseguiram identificar alguns problemas ou algum problema nessa alternativa? Ele fala boca, né? Acho que não tem boca. E ele fala tecidos corporais. Ó, primeira coisa, são animais filtradores. Tá certo dizer que poríferos são filtradores? Sim. Ou eles são predadores, saem caçando debaixo d'água? Não, eles são filtradores. São filtradores, então até aqui tá certo, né? Captam partículas alimentares da água por meio das células flageladas. Tá certo? Eles captam partículas alimentares por meio de células flageladas? Sim, eu lembro disso. Sim, tá certo. Os coanócitos, né? Os coanócitos, exatamente. São as células flageladas que ficam no interior do porífero, né? Dentro da espongiocele, que ficam captando partículas alimentares lá com os flagelos. Tá certo até aqui. São os coanócitos, né? Agora, que as conduzem para a boca. Porífero tem boca, gente? Porífero não tem boca. Porífero não tem nem sistema digestório. Como é que vai ter boca? Né? Só pode ter boca se tem sistema digestório. Os poríferos não têm sistema digestório. Eles não formam cavidade digestiva. Não tem estômago, intestino, nada disso. A digestão é totalmente dentro de cada célulazinha do porífero, né? Como se fosse quase uma colônia de protozoários, o porífero. Ele não tem sistemas complexos, também não tem tecidos corporais diferenciados, né? Então não tem boca, só vai ter boca a partir dos quinidários, que vai ter tubo digestório, que ainda é incompleto, mas o tubo digestório só aparece a partir dos quinidários, que são os primeiros que na fase embrionária chegam na gástrula, né? Isso que a gente vê aqui na nossa imagem. Aqui, ó. Poríferos, tubo digestório. Não tem tubo digestório. Não tem tubo digestório. Só aparece tubo digestório, ainda incompleto, a partir dos quinidários, águas vivas. Beleza? Esses animais possuem tecidos corporais. Eles possuem tecidos corporais? Não. Né? Como a gente viu aqui, tecidos sem diferenciação de tecidos, sem tecidos verdadeiros, sem folhetos embrionários verdadeiros, aqui os poríferos. Beleza? E um sistema digestório incompleto. Acabei de falar, não tem sistema digestório, só tem sistema digestório a partir dos quinidários. Aqui, ó, o tubo digestório. Beleza? Então, vários erros aqui nessa alternativa também das esponjas. As anêmonas. Anêmonas é qual filo, gente? O que é anêmonas? São quinidários. Mesmo filo das anêmonas do mar. Por serem triblásticos. Os quinidários são triblásticos? Não. Como a gente vê aqui, os quinidários são o único filo diblástico, 2 folhetos embrionários, ectoderme e endoderme. Se fosse qualquer outro filo para frente, seria triblástico, mas não é o caso. Beleza? Apresenta uma escala evolutiva zoológica, um sistema digestório completo. O sistema digestório dos quinidários é completo? Não, ele é incompleto, só tem boca, não tem ânus. Só tem um orifício para entrada e saída dos resíduos alimentares, beleza? Ou seja, uma abertura por onde o alimento entra e outra por onde sai, não. Então, por isso, ficamos com a A. Beleza? Vamos para a 4, então, aqui. Muito legal essa 4. Uma pena que ela é meio grande, né? Mas ela é muito boa para pensar. Em relação ao modelo didático e sobre zoologia, é correto afirmar que 1. A ligação entre os pegadores número 2 e 3 é esperada pelo professor.
pois os poríferos possuem alternância de geração, com uma fase pólipo e outra medusa. Porífero, o professor está conectando porífero com pólipo e medusa, tá certo isso? Conectar porífero com pólipo e medusa? Errado por quê? Não, tá certo, tá certo. Tá errado. Ué, pólipo. Não, tá certo. Tá errado, gente. Porífero não tem alternância de gerações. O porífero, ele é sempre séssil sim, sim, sim. lá no fundo do mar. Quem que a gente fala que tem alternância de gerações? Vários animais têm alternância de gerações, mas os mais famosos, que mais são exemplo de questão, são os quinidários, as águas-vivas, porque elas alternam, as águas-vivas, elas na verdade são só medusa, né? Mas outros animais dentro dos quinidários, que eles têm a fase de medusa, que é tipo água-viva, e a fase de pólipo, que é tipo anêmona do mar. Aí tem a alternância de gerações, que ela se reproduz por reprodução sexuada, forma um pólipo, e o pólipo, por reprodução assexuada, origina uma medusa, né? Então isso que é alternância de gerações, e é bem clássico de ser cobrado em questões de filo 2 quinidários, que alterna entre pólipo e medusa, não poríferos. Poríferos, ele está sempre paradão lá no fundo do mar, séssil, filtrando por meio das suas células, né? Paradão lá no fundo do mar, beleza? Então, não confundir filo 1 com filo 2. Então, aqui está errado a 1. 2. O sistema ambulacral, pegador número 5, é típico dos quinidários, pegador número 11. No qual o revestimento interno possui células flageladas conhecidas como coanócitos, responsáveis pela digestão intracelular. E aí, tá certo essa 2? Errado. Ele misturou os dois filos. Errado por quê? Ele misturou o filo... Os coanócitos é uma célula dos poríferos. Ele fala que é tipo dos quinidários. Boa, excelente. Mas ele misturou mais um filo aí. Qual é o outro filo que ele misturou aí? O que é sistema ambulacral, gente? Ambulacral, peraí. Equinodermos, é verdade. Exatamente, das estrelas do mar. É o sistema circulatório da estrela do mar, que em vez de ter sangue, circula água do mar filtrada pela placa madrepórica, né? Dentro do corpo do equinodermo, estrela do mar, pepino do mar, ouriço do mar, toda essa galera aí, né? E eles usam também essa água do mar para se locomover, projetando os seus pés ambulacrais, para eles conseguirem também se locomover. Ou seja, misturou 3 filos aqui nessa alternativa com coisa que não tem nada a ver, né? Sistema ambulacral não é típico dos quinidários, é típico do filo 8 equinodermos, e o revestimento interno possui células flageladas, conhecidas como coanócitos, isso aqui é porífero. Sim, faz digestão intracelular nos poríferos, mas não conecta com o resto da questão, certo? Então não é a 2. 4. Os equinodermos, os poríferos e os quinidários são animais protostômios. Tá certo isso? Tá errado. Os equinodermos são deuterostômios. Equinodermos são deuterostômios. Isso aí. Tá aqui a nossa tabelinha. Ó. Equinodermos, filo 8, são deuterostômios, com tubo digestório completo. E ainda está falando que poríferos e quinidários são protostômios. Poríferos e quinidários são protostômios. Para ser protostômio ou deuterostômio, eu preciso ser o que antes disso? Para eu poder analisar se eu sou protostômio ou deuterostômio. Ter tubo digestório completo. Exatamente. Para eu poder dizer se aparece primeiro a boca ou primeiro o ânus, eu preciso ter tanto boca quanto ânus. Eu preciso ter tubo digestório completo. Quinidário tem tubo digestório completo? Não. Não, tem incompleto. E porífero? Porífero nem tubo digestório tem, né? Então, está completamente errado aqui esses 3. Já a gente já viu que a alternativa está errada, mas vamos continuar. Já os nematódios, os moluscos e os artrópodes são deuterostômios. Algum desses 3 aqui é deuterostômio, gente? Não. Os 3 são o quê? Nemateumintos, moluscos e artrópodes. São protostômios. Protostômios. Os únicos deuterostômios são quem, gente? Só são 2, né? Quais são esses 2? Os equinodermos e os cordados.
Discordado, são os dois últimos, que são deuterostômios. Aqui, ó, ele falou nemateumintos, moluscos e artrópodes. Os 3 são protostômios, aqui, né? Então, completamente errada essa 4 aqui. Não tem como ter um fio de esperança de tirar alguma coisa dessa alternativa. 8. A ligação entre os pegadores número 1 e 12 é esperada pelo professor. 1 e 12 é o quê? Rádula e molusco. Rádula e molusco. Porém, a rádula é uma estrutura que não está presente em todas as ordens dos moluscos. O que é rádula, gente? Rádula tem a ver com molusco? Tem, é uma linguinha áspera do Isso, bichinho. né? É como se fosse uma linguinha áspera, uns dentículos bem pequenininhos que eles usam, né? O caracol, por exemplo, usa para raspar pequenas ervinhas, né? Pequenas plantinhas para conseguir se alimentar, né? Mas o polvo, lula, também pode ter rádula, né? Uma rádula um pouco mais desenvolvida também, mas pode ter também. Então, sim, é dos moluscos, né? Mas aqui está dizendo que não está presente em todos os moluscos. É verdade? Tem molusco sem rádula? Todos os moluscos têm essa estruturazinha, esse dentinho, essa serrinha para conseguir raspar e pequenos fragmentos de alimento? Todos eles têm? Ou alguns não têm? Que só a classe dos... Não é dos gastrópodes, não. Tem uma classe só que tem rádula, mas acho que é gastrópodes. Tem bivalves, gastrópodes... acho que é gastrópodes. Peraí, Os gastrópodes, como o nome diz, gastropoda, são os que andam arrastando a barriga. Sim. Quem que anda arrastando a barriga? O caracol e caramujo, né? E lesma. Sim. Aí temos os bivalves, tem 2 conchas. Exato. Bivalves, que são ostra, mexilhão, né? Essa galera tem rádula? Ostra e mexilhão? Não. Eles se alimentam com uma serrinha para ficar triturando coisas? Não. Como é que eles se alimentam, ostra e mexilhão? Eles vão fazendo movimentos, né? Eles são o quê? São animais predadores? Ou são outro tipo de alimentação? Animais filtradores, gente. Tá. Bivalves são filtradores, assim como os poríferos são filtradores. Eles ficam lá filtrando a água do mar, né? Pegando as partículas de alimento que entram por um sifão e sai por outro sifão, né? Então, e usam as brânquias como uma rede para ficar grudando as partículas de alimento e a partir dali eles se alimentarem, né? Quem mais também vai ser filtrador lá na frente? Cordados, os protocordados, então os tunicados, a assídia, o anfioxo também são filtradores, beleza? E quem é filtrador não precisa de rádula, beleza, tá bom? Então aqui não está em todas as ordens dos moluscos, é verdade, a classe dos bivalves não tem rádula, tá bom? Então a outra tá certa. Cefalópodes você falou que tinha, né? Que a lula tinha. Cefalópodes eu acho que tem rádula sim, beleza, que é polvo e lula. Beleza. Quer ver? Deixa eu confirmar aqui. Gente, tá péssimo aqui o computador. Eu vou ficar devendo essa para vocês. Mas eu tenho quase certeza que tem rádula, tá? Deixa eu até anotar aqui. Os equinodermos são predadores, né? São predadores. A maioria são predadores. Estrela do mar, etc. É porque quando eu imagino água, eu imagino filtrador, mas eu lembrei das estrelas do mar e não. Eles matam pra caramba. Cefalópodes, rádula, né? Eu preciso ver depois. Tá, então vamos lá. 16. O pegador número 9 tem 2 opções corretas de ligação. O que é o pegador número 9? Não. Aqui, exoesqueleto. O pegador número 9 tem 2 opções corretas de ligação, com o pegador número 4 ou com o número 6, pois tanto os artrópodes quanto os equinodermos possuem exoesqueleto. Então, ó, com o 4, que são artrópodes, e com o 6, que são os equinodermos. Artrópodes tem exoesqueleto? Sim, de quitina. Exoesqueleto de quitina dos artrópodes. É o creque, quando a gente pisa na barata, né? Então, perfeito. Equinodermos tem exoesqueleto? Não, eles têm um negócio de cálcio, não, sei lá. Mas não tem, não. Isso aí, Leandro, muito bem. Os equinodermos não têm exoesqueleto. Eles têm endoesqueleto, que nem nós. Eles têm esqueleto interno, né?
com placas calcárias, etc. Aí você fala assim, ué, mas e o ouriço do mar, os espinhos do ouriço do mar, aquilo não é um exoesqueleto? Não, aquilo é um esqueleto interno com projeções para fora, mas não deixa de ser um esqueleto interno, originado pela mesoderme e não pela ectoderme, como o exoesqueleto de quitina dos artrópodes. Beleza? Então, não. Então, por isso que está errado. Os artrópodes têm, mas os equinodermos não têm exoesqueleto. 32. Não há uma opção de ligação correta com o pegador número 8. O que é o 8? Sem tecido verdadeiro. Né? Pois todos os grupos de animais apresentados possuem tecido verdadeiro. Observa-se apenas um grupo com simetria radial e diblástico, e os demais grupos são triblásticos. Vamos por partes. O pegador número 8 não tem nenhuma ligação, pois todos os animais representados possuem tecido verdadeiro. Todos esses filos aqui representados têm tecido verdadeiro, gente? Não. Quem não tem tecido verdadeiro? Poríferos. Então, daria muito bem para conectar 2 com 8, porque são sem tecidos verdadeiros. Né? Não tem ectoderme, endoderme, mesoderme, nada disso. São o primeiro filo mais simples, sem diferenciação de tecidos, sem tecidos verdadeiros. Então, por isso que está errado. Né? Pois todos os grupos... a gente pode até continuar. Observa-se apenas um grupo com simetria radial e diblástico. E os demais grupos são triblásticos. Um grupo com simetria radial e diblástico. Quem é simetria radial e diblástico? São os quinidários, diblásticos, né? Simetria radial pode ser mais, mas quinidário é o único com radial e diblástico. Então, até aqui tá certo. E os demais grupos são triblásticos. Mentira. Os poríferos não são nem triblásticos nem diblásticos. Então, mais uma vez, a própria alternativa ignorou os poríferos. Então, ela tem vários erros aí, tá bom? 64. Os animais do pegador número 7, além de serem pseudocelomados, possuem sistema digestivo completo. E há diversas espécies de importância médica. Os animais do pegador número 7. O que é o 7? Nematódios, nemateumintos. Além de serem pseudocelomados, nemateumintos são pseudocelamados? Sim, tá certo. Possuem sistema digestivo completo. Nemateumintos têm sistema digestivo completo, com boca e ânus? Sim, são os primeiros com sistema digestivo completo. E há diversas espécies de importância médica, tais como ascaris lumbricoides, ancilóstomo, Buchereria bancroft e Ancylostoma brasiliensis. Esses 4 aqui são nemateumintos? Ou algum deles não é? Lombriga, ascaris lumbricoides, é nemateuminto? Sim. Ancilóstomo, do amarelão, é nemateuminto? Sim, são os 2 principais nemateumintos estão aqui, tá? Lombriga e ancilóstomo, do amarelão. Vanchereria bancroft é o verme da filariose, também é nemateuminto. E Ancylostoma brasiliensis é um primo do ancilóstomo que nos causa amarelão. Que ele causa... Caramba! Que foi, Fê? Ué, apareceu aqui para mim, você perdeu sua conexão de rede. Vocês estão me vendo e Tá ouvindo normal. igual? Bom, eu vou continuando falando, mas tá doido aqui minha internet. Apareceu uma mensagem gigante aqui, você perdeu sua conexão de rede tentando reconectar. Bom, vou fingir que não vi isso, então. Olha que louco. Ancylostoma brasiliensis é o que causa a larva migrans, bicho geográfico, né? Na praia, quando a gente está andando, às vezes entra o bicho geográfico, começa a andar pela nossa pele, né? Todos são nemateumintos, então a 64 está certa. Realmente, agora ele caiu. Peraí. Então a gente vê aí, né? Um quadrinho com uma árvore filogenética, né? Números 1, 2, 3, 4 e 5 representam respectivamente. O que é o 1 aqui, gente? 1, ele é o mais próximo aqui do ancestral protista, né? E ele ainda não tem tecidos verdadeiros. 1 só pode ser quem? Os poríferos. Porífero, exatamente. Então já descartamos aqui as 3 primeiras, né? A não pode ser, B não pode ser, C não pode ser. D e E.
Agora, o 2, aqui, ele tem simetria bilateral, né? Nasce aqui da árvore, já tem tecidos verdadeiros, tem simetria bilateral, mas ainda não tem cavidade corporal, ou seja, ainda é acelomado, né? Quem que já tem tecido verdadeiro tem simetria bilateral, mas ainda é sem cavidade corporal. Qual filo? O plateuminto. Plateumintos. Filo 3, plateumintos, exatamente. Até os quinidários estão aqui no meio para ajudar, né? Filo 2 é filo 3. Por que não poderia ser nemateumintos? Porque nemateumintos têm cavidade corporal, eles têm o pseudoceloma, né? Então não poderia ser nemateumintos aqui, o 4, né? Então, continuando aqui, o que é o número 3 agora aqui? O número 3 é o que tem pseudoceloma. Acabei de falar, né? Quem tem pseudoceloma é o filo 4, nemateumintos ou nematóides, certo? Fechou, certo? Então, já fechou aqui a alternativa, né? É a D, certo? É a D, Fechou, né? fechou a D. Todo mundo chegou aí? Aí, só para a gente continuar aqui, corpo segmentado, tem 2 aqui com corpo segmentado, o 4 e o 5. Só que um tem patas articuladas e o outro não tem. Quem que tem patas Os articuladas? artrópodes. São os artropoda, os artrópodes. E quem não tem, mas tem metameria, tem corpo segmentado, são os anelídeos. Então, chegamos na D, certo? Gente, então...